A paz, igreja, é uma alegria estar com você aqui. Eu sei que o momento é difícil, né? Estamos passando por uma pandemia, por isso que o formato está sendo assim diferenciado. Mas eu creio nisso, nós estamos passando, isso vai ter um fim. E a palavra que Deus colocou no meu coração vai ter tudo a ver com aquilo que nós produziremos esse ano na Civil. Gostaria de começar com você em Salmo capítulo 119, verso 105. Olha o que diz, é muito conhecido daqueles que estão há tempo na igreja. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que nós vamos falar esse ano? Esse ano, igreja, é o ano da palavra. E eu gostaria que você, junto comigo, pensasse um pouquinho de como que está a nossa sociedade. Sem dúvida que nós podemos olhar para a nossa sociedade de um lado e dizer o seguinte, como ela tem se desenvolvido, não é? Como a tecnologia tem crescido a ponto de hoje nós estarmos fazendo esse culto online. Como o conhecimento tem se multiplicado e ele tem se tornado acessível por meio de tantas ferramentas, de tantas mídias, como as coisas evoluíram, como o conhecimento progrediu, mas nós podemos fazer um outro tipo de análise, além da análise tecnológica. E as pessoas? Como está o coração das pessoas durante esse tempo? E eu não estou dizendo apenas em relação ao tempo de pandemia, não. Eu estou dizendo ao tempo presente. Infelizmente, ao mesmo tempo que nós vimos a tecnologia e o conhecimento se ampliarem de uma maneira vertiginosa, por outro lado, nós temos visto também doenças de ordem mental e de ordem psicológica, de estresse, de pressão, cobrança. Os relacionamentos humanos, eles estão cada vez mais frágeis. Isso tem sido sintomático do nosso tempo. Não é difícil dizer que as pessoas elas têm tido uma força em muitos momentos para correrem atrás das coisas. Talvez você seja um daqueles que correm desesperadamente atrás de uma carreira de sucesso. E eu não estou falando o contrário a isso. Mas eu estou dizendo que aquela é uma corrida desenfreada e você busca o status e você busca um melhor reconhecimento. Isso, num certo aspecto, pode ser saudável, você vem a colher frutos disso. E tem outros, em compensação, que eles estão correndo atrás desesperadamente de fama, de reconhecimento. Quantos estão virando agora influencers, né? Estão gerando conteúdo para influenciar pensamentos, ideias de outras pessoas. Quantos estão correndo? A gente vê uma sociedade correndo. A gente vê uma sociedade correndo atrás de muitas coisas. Mas será que essa sociedade tem sido uma sociedade saudável? É a sociedade que nós temos hoje. E o autor de Eclesiastes, Salomão, ele diz assim: e quantas vezes nós corremos atrás do vento? Sabe o que é interessante notar? Que depois dessa corrida, se você encontrar com algumas dessas pessoas que correm desenfreadamente em busca de um sentido em coisas que não podem trazer sentido, em jovens correndo atrás de drogas, ou de repente um movimento nacional esperando uma salvação messiânica de algum político, é um tipo de corrida. As pessoas colocarem o seu coração, a sua mente, a sua devoção em algo que não é Deus e correm desesperadamente atrás daquela coisa. O que elas encontram no final? No final dessa corrida, o que elas têm colhido? E quando nós paramos para dar uma olhada nos gráficos, nos dados do que tem acontecido com a nossa sociedade, nós vemos em análise simples, você aí conversando com seus amigos, não preciso trazer nenhum dado acadêmico, a gente pode conversar isso, e você tem notado isso, você tem percebido essas coisas. Quanto tem aumentado o número de divórcios, não é verdade? Quantos relacionamentos têm sido quebrados? Você já percebeu que os relacionamentos hoje, eles têm sido construídos em cima de fundamentos frágeis? Nós temos relacionamentos que os sociólogos chamam de relacionamentos líquidos, que eles não têm solidez. As pessoas estão se relacionando de um jeito, depois estão se relacionando do outro. É triste isso, né? Como a nossa sociedade tem vivido. E nós vemos um aumento de conhecimento, mas nós vemos um aumento de conhecimento ao mesmo passo que nós olhamos para a sociedade e também vemos um aumento da ignorância de uma maneira assustadora, não é? Que sociedade nós estamos vivendo, que sociedade nós temos construído, que legado nós estamos deixando?
E olhando para o que essas pessoas têm corrido, para o que essas pessoas têm buscado, nós vemos o seguinte, igreja, que se nós formos perguntar para essas pessoas que talvez tenham alcançado alguma coisa no que diz respeito àquilo que elas corriam, muitas delas, para não dizer todas elas, vão mostrar ainda no seu coração uma grande insatisfação, um grande vazio. Elas vão perceber que elas correram, que elas deram a sua energia, que elas deram a sua vida, que elas lutaram ardentemente, e ao colher os frutos, que ela esperava que aqueles frutos trouxessem alegria para ela, ela percebe que seu coração não está preenchido. E numa sociedade que tem perdido os valores, numa sociedade que tem se dividido, numa sociedade que tem crescido em conhecimento, mas regredido em sabedoria, numa sociedade que tem desprezado os relacionamentos, numa sociedade que não tem valorizado os mais velhos, não tem respeitado, não tem dado ali valor ao legado, uma sociedade que está mais preocupada em ser juiz, em dizer quem está certo e quem está errado, do que em fazer o certo. Uma sociedade muito boa em analisar, em criticar, mas às vezes muito fraca em produzir e transformar. E a gente olhando para tudo isso, eu não vou dizer que o ambiente religioso esteja fora disso. Nós estamos, e muitos outros pastores estão, buscando fazer diferença. Mas quantas vezes pessoas que construíram sua esperança num determinado líder religioso, numa determinada denominação, de repente, tudo aquilo vai por água abaixo. Elas veem aquele castelo de cartas ruírem diante dos seus olhos. E aí o que sobra? Às vezes a decepção é tão grande que ao invés dela continuar com Cristo, ela abandona o autor e o consumador da sua fé. O ambiente religioso também não está fora dessa crise, sem dúvida nós estamos numa crise, onde nós olhamos todos correndo desesperadamente. Mas como diz Salomão, autor de Eclesiastes, todos correndo atrás do vento. Você já imaginou que coisa vã, que coisa inútil é correr atrás do vento? Você corre e não alcança nada. Quanto da nossa sociedade não tem vivido dessa maneira, não é? Eu gostaria que você pensasse comigo, imaginasse dentro dessa cena que eu desenhei para você, um objeto que pudesse resolver isso. Eu pensei num objeto para pessoas que estão perdidas, para pessoas que estão correndo atrás de lugar nenhum. Sem dúvida, sabe o que elas precisam? E talvez você que esteja me assistindo precise regular a sua bússola. Eu creio que nós estamos numa sociedade que precisa de uma bússola, que precisa de um orientador, de um norteador, de saber no meio de todo esse mundo de informações e de confusão e de filosofias, onde ninguém mais sabe o que fazer, onde restam dúvidas e mais dúvidas, que elas possam ter um norte para saber: aqui é o lugar onde eu posso ir, aqui é o lugar onde eu não posso ir. Sem dúvida, igreja, a nossa sociedade ela não apenas precisa, mas dentro dessa corrida desenfreada para lugar nenhum, dentro desse ambiente de correr atrás do vento, a nossa sociedade sem dúvida alguma precisa de uma bússola que aponte: o caminho é por aqui. Não, talvez o caminho seja por lá, talvez o caminho seja por aqui, ou todo o caminho é bom. Não, mas o caminho é por ali. Existe um caminho seguro, existe um lugar seguro, existe uma rocha firme onde nós podemos nos apoiar e desenvolver a nossa vida a partir dali. Igreja, essa bússola existe. Essa bússola é a palavra de Deus, por isso que esse é o ano da palavra. E sabe o que Jesus diz? Ele diz: existe uma verdade, eu sou a verdade. Existe um caminho, eu sou o caminho. Existe vida, eu sou a vida. Esqueça daquela coisa onde cada um tem a sua verdade, onde a gente vive num mundo relativista, onde tudo vale, tudo é bom. Não, nem tudo é bom. Só a palavra de Deus pode nos dizer o que é bom, a palavra de Deus que é infalível há milhares de anos,
que jamais pode ser silenciada, que jamais pode ser vencida, a palavra de Deus que traz vida ao nosso coração. Nenhuma pessoa que correu atrás da palavra de Deus e seguiu o caminho de Cristo, no final da linha, ela sentiu que ela correu atrás do vento, mas não, ao contrário, quando nós olhamos o apóstolo Paulo, sabe o que ele diz? O apóstolo Paulo diz assim, que ele corre, como um atleta, como quem esmurra o próprio corpo, a fim de ganhar o prêmio da vocação dele em Cristo Jesus. Nós corremos e nós sabemos para onde nós corremos. Quando o primeiro autor da Bíblia, Moisés, tem um encontro com o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus que é o caminho, o Deus que é a verdade, o Deus que é a vida, sabe o que Deus fala para ele quando ele pergunta, Deus, quem tu és? Ele diz assim, eu sou. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a bússola, Ele é o orientador, para onde nós devemos ir, o que nós devemos fazer, onde nós devemos chegar. E sabe as questões mais complexas que realmente inquietam a sua alma? Não é saber a respeito de átomos, de neutrinos, de física quântica, etc. Não é isso que inquieta a sua alma. Sabe o que inquieta a sua alma na hora que você vai dormir, ou na hora que você passa por uma crise, ou na hora que você tem um relacionamento quebrado, ou na hora que o teu coração passa por uma angústia? Os filósofos não vão poder te ajudar, talvez amenizar. Mas durante as nossas maiores crises, a ciência, os psicólogos, os filósofos, tudo aquilo que nós temos e é muito válido, é bom para ajudar a gente, mas não vai poder responder, por exemplo, questões que só a nossa bússola, que a Bíblia, sabe responder. De onde nós viemos, qual é o nosso propósito, para onde nós vamos, quem nós somos. As pessoas estão inquietas, elas não sabem quem elas são, elas correm desesperadamente atrás de um nada, buscam alegria em lugares que não pode dar alegria. E quando o ministério de Cristo passa pela maior crise de sua história, e aí muitos abandonam Cristo, e Cristo olha para aqueles 12 e diz assim, e aí, e vocês? Se der uma grande crise no Evangelho, as igrejas fechadas presencialmente, Jesus disse, para você, e aí? Sabe o que Pedro respondeu? Senhor, para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, Jesus Cristo, Ele é a bússola, Ele tem as palavras de vida eterna. Para onde eu vou se Cristo não me apontar a direção? Cristo necessariamente precisa apontar a direção para onde nós vamos. Por isso esse é o ano da palavra. Igreja, vamos proclamar ao mundo que existe um lugar seguro, existe uma direção, existe um norte, existe um Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. Essa igreja foi fundada debaixo de um verso em João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade vos libertará. Não é a nossa filosofia, não é a nossa força, não é a nossa conta bancária, não é o nosso sucesso, não é o nosso nome, é o nome de Cristo, é a força de Jesus, é a liberdade que há na salvação proporcionada pela graça do Espírito Santo de Deus. É isso que vai nos libertar. Igreja, nós precisamos, mais do que nunca, da Bíblia Sagrada. Ame a sua Bíblia, pregue a sua Bíblia, viva a sua Bíblia, pregue essa mensagem para mais e mais pessoas. Existem pessoas que estão desorientadas aí pertinho de você, então esse é o momento de você compartilhar isso com elas, dizer, você está correndo, mas existe um rumo, não precisa ficar desesperado, não, existe um Deus que te ama, e igreja, vamos valorizar isso. Quantas vezes na igreja pessoas não têm vivido um casamento segundo Deus, uma filiação segundo Deus, um cuidado com os filhos segundo Deus, uma profissão segundo Deus, um ministério segundo Deus, e nós temos a bússola, e às vezes nós não usamos. Isso é um absurdo, isso é desesperador. Por isso o Espírito Santo nos dirige para esse ano de 2021, aniversário de 22 anos da Ser Vivo. Esse é o ano da palavra. Eu gostaria de encerrar com você em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Gostaria que você lesse comigo essa passagem, e essa passagem vai ser norteadora no ministério Ser Vivo durante esse ano. Somos o lugar, em nome de Jesus, onde as pessoas veem Deus através de nós. E como isso é possível? Qual é a nossa bússola? 2 Timóteo 3,16 mostra qual é o caminho dessa transformação e como nós temos um norteador. 2 Timóteo 3,16 diz assim,
Toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, soprada por Deus, dirigida por Deus, escrita pelo Espírito Santo, e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Existe um caminho. Vamos caminhar rumo a essa santificação. Vamos usar essa bússola que é a palavra de Deus. Vamos caminhar ao contrário do mundo e vamos levar essa luz de Jesus Cristo ao mundo. Eu te convido para viver comigo em 2021. Viver com essa igreja linda em 2021, o ano da palavra. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.